Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de estatística. Estamos estudando a distribuição exponencial. Nas aulas passadas já vimos a teoria, já vimos as fórmulas e já resolvemos várias questões. Relembrando, eu pedi para vocês decorarem essas fórmulas, porque é bom nas questões você já partir direto da fórmula. Se você for gastar tempo deduzindo, vai demorar muito tempo. Então, as fórmulas são estas aqui. A de cima é a fórmula de definição da função densidade de probabilidade. Eu tenho um parâmetro lambda, que é um número real qualquer, por exemplo, 2, 3, 4,5, 5 oitavos, π, raiz de 2. Um número real qualquer positivo, né? Então, esse parâmetro multiplica, né, lambda vezes E elevado a menos lambda x. E x também deve ser maior ou igual a zero. Então, se a gente for desenhar o gráfico dessa função densidade, ele seria mais ou menos assim. Ele começaria em um ponto qualquer aqui e decairia exponencialmente. Ele só assume valores na parte positiva do gráfico. Na parte negativa, a função vale zero. Tá? Então, esse aqui seria o gráfico da função. No eixo x, aqui, a gente tem os valores de x, né? No eixo horizontal. No eixo vertical é a função densidade de probabilidade, é o F minúsculo. Então, essa é a primeira fórmula que você precisa saber. A segunda fórmula é a esperança, a média. Para calcular a média, só inverter o lambda. Pega o parâmetro lambda e inverte. Depois, a variância. Para calcular a variância, inverte e eleva ao quadrado. É 1 sobre lambda ao quadrado. E, por fim, a distribuição acumulada. A função distribuição de probabilidade. A probabilidade acumulada. Probabilidade acumulada. Vamos escrever aqui, ó. Acumulada. Acumulada. Como é que calcula? É 1 menos E elevado a menos lambda x, onde esse x é o ponto que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, imagina que eu queira trabalhar com este x aqui, ó, esse x. Então, se eu quiser calcular a probabilidade acumulada, ou seja, esta área aqui em vermelho, é a área que eu vou somando, eu vou acumulando, eu vou juntando até chegar em x, é a área acumulada. Essa área aqui é justamente o F maiúsculo, F de x. Como é que se calcula? É só jogar na fórmula. Por exemplo, se o x for 6, onde tem x, você bota 6. Se o x for 8, onde tem x, você coloca 8 e assim por diante. Maravilha! Visto isso, podemos, então, finalmente entrar no tema da aula de hoje. Deixa eu copiar essa tela e vou trazê-la aqui para o final, para ficar mais próximo do ponto em que eu estou. Hoje nós veremos uma propriedade muito interessante da distribuição exponencial que diz o seguinte: a distribuição exponencial não tem memória. Ela é uma distribuição sem memória. O que significa dizer que uma distribuição é sem memória? Vamos entender por meio de um exemplo. Exemplo, imagine um produto eletrônico, sei lá, um produto qualquer, que ele é fabricado na data de hoje e ele vai durar um certo tempo até que ele venha a estragar, até que ele venha a apresentar defeito e aí não dê mais para utilizá-lo. Então, da data de fabricação até a data em que ele estragar, né, a gente tem, então, essa vida útil. E essa vida útil vai variando. A primeira unidade pode ser que dure 5 anos, a segunda unidade pode ser que dure 6 anos, a terceira unidade pode ser que dure 4. Então, para cada unidade fabricada, a vida útil irá variar um pouquinho. Ou seja, essa vida útil é uma variável aleatória. Muito bem. E suponha, deixa eu trocar a ordem das frases. Suponha. Então, suponha que a vida útil ela varia.
e suponha que ela varia seguindo uma distribuição exponencial. Ou seja, essa vida útil ela é uma variável aleatória que, no nosso exemplo, segue uma distribuição exponencial. E supõe ainda que essa vida útil tem uma média de 5 anos. Em média, os aparelhos vão durar 5 anos. Pode ser que alguns durem um pouco mais, pode ser que alguns durem um pouco menos, mas em média eles vão durar 5 anos. Pela fórmula que a gente viu na tela anterior, a gente sabe que a média é justamente o inverso do parâmetro lambda. A média é justamente o inverso do parâmetro lambda. Então, a média é o inverso do parâmetro lambda. Se a média vale 5, portanto, eu concluo que o lambda é o inverso de 5. O lambda vale 0,2. Então, essa nossa distribuição exponencial tem parâmetro lambda igual a 0,2. Dizer que o parâmetro lambda é 0,2 dá na mesma que dizer que a média é 5 anos. É a mesma coisa. Certo, então temos aí a nossa distribuição exponencial. No fundo, ela será uma distribuição exponencial com parâmetro lambda igual a 0,2. E o exercício pede, então, a chance de um equipamento qualquer durar mais de 3 anos na letra A, ou mais de 5 anos na letra B, ou mais de 8 anos na letra C. São as 3 alternativas aí, as 3 letras, né? Pedindo para a gente fazer 3 cálculos, para a gente calcular a chance de durar mais de 5 anos, depois durar mais de 3 anos e mais de 8 anos. Certo? Tá, se vocês bem se lembram, eu desenhei na tela, algumas telas atrás, o gráfico da função distribuição exponencial, né? E ele tem este formato aqui, ele decai exponencialmente. Decai exponencialmente. Aqui é a função densidade, aqui são os valores de x. Então, se eu quisesse, vou indicar aqui um ponto K qualquer. Ponto K qualquer. Se eu quisesse calcular a probabilidade acumulada até chegar em K, seria esta área que eu estou pintando de vermelho aqui. Já vimos isso. Já sabemos que esta área aqui é dada pela função distribuição acumulada. É o f de x, o f maiúsculo. O f maiúsculo me dá justamente esta área vermelha aí. Só que o exercício não está pedindo probabilidade acumulada, por exemplo, no ponto 3. Ele não quer a chance de x valer menos que 3. Ele quer o contrário, ele quer a chance de x valer além do 3, mais que 3. Depois, na letra B, mais do que 5. Depois, na letra C, mais do que 8. Então, o exercício está pedindo a chance que vai além desse número k. O exercício está pedindo essa chance, esta área, que está além, que está depois do k. Esta área em azul aqui. Então, pelo evento complementar, né, a gente já sabe que a área total é 1. Então, pelo evento complementar, quanto vale esta área azul? Vale 1 menos f de x. Certo? 1 menos f de x. Se vocês bem se lembram, a distribuição de probabilidade acumulada, né, a chance de x assumir valores até k, é 1 menos e elevado a menos lambda k. Já vimos isso no começo da aula de hoje, né? Já relembramos isso. É essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. A única coisa que muda é que agora eu estou usando k em vez de x. Mas se quiser manter x, pode manter também, não tem problema. 1 menos e elevado a menos lambda x. Eu vou manter x, tá? Não vou colocar o k, não. Vou colocar o x para ficar igualzinho. 1 menos e elevado a menos lambda x. Isso aqui é também chamado de f grandão. F maiúsculo, é o f de x. Função distribuição acumulada. Função distribuição acumulada. Tá? É o fão, é o f grande. Então, se o exercício tivesse pedido a área vermelha, até chegar nesse x, eu pus k, né? Deixa eu trocar aqui. Vou colocar x. Se o exercício tivesse pedido a área vermelha, que vai acumulando, 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 até chegar no x,
seria só utilizar a fórmula do f de x. Mas o exercício não quer isso, ele quer a área que está depois do x, ele quer a área azul. Então, o exercício quer 1 menos x. O exercício quer a área que vai além desse x. Além desse x. É por isso que eu lembrei, é por isso que eu queria mudar para cá, porque senão fica x demais, né? X grande, x pequeno, os alunos se atrapalham. Eu vou trocar para cá, sim. Porque senão fica muito x, o x grande, o x pequeno, e aí o aluno já não sabe qual x que é o quê. Então, eu vou trocar para cá, para o k, que aí não tem erro. Muito bem. Então, eu quero valores além desse k. Para calcular valores além desse k, é só fazer 1 menos o efão. 1 menos. Quanto que é o efão? O efão é 1 menos e elevado a menos lambda k. Portanto, a chance da minha variável aleatória assumir valores além de um limite k, além de um ponto k, fica assim. Notem agora que eu posso simplificar. Este 1 corta com o menos 1, corta, corta. E depois vai ficar 1 menos com menos, dando mais. Então, vai ficar mais e elevado a menos lambda k. É elevado a menos lambda k. Então, essa é a chance de x estar além do ponto k. É o e elevado a menos lambda k. Então, eu troquei aqui de novo para cá, né, para não ter erro. Então, aqui vai ficar 1 menos f do k. Aqui vai ficar f no ponto k. E a parte azul, 1 menos f no ponto k. E esse 1 menos f no ponto k, acabamos de ver que vale quanto? Vale e elevado a menos lambda k. E elevado a menos lambda k. Então, isso aqui é uma outra fórmula, né? Que a gente acabou de deduzir uma outra fórmula, se você quiser gravar, mas essa pode. Vamos completar o nosso quadro de fórmulas. Vamos completar o nosso quadro de fórmulas, que seria com essa fórmula aqui. A chance do x, da variável aleatória, e além do x minúsculo, daquele pontinho ali, é elevado a menos lambda x. Tá? Então, pronto. Completamos com mais uma fórmula que a gente acabou de deduzir. Basta aplicar essa fórmula, então, na letra A, na letra B, na letra C. Vamos aplicar. Então, letra A. Eu quero a chance da variável aleatória assumir valores maiores ou iguais a 3. Então, vai ficar e elevado a menos lambda x. Onde o x vale quem? Vale 3. Então, é e elevado a menos... Quanto que vale o lambda? 0,2. Quanto que vale o meu x agora? 3. Resultado final, é elevado a menos 0,6. É elevado a menos 0,6. Então, essa é a resposta da letra A. Letra A é elevado a menos 0,6. Vamos para a letra B agora. Letra B. Letra B. Ele quer a chance de x, da variável aleatória, assumir valores além do 5. Basta repetir a fórmula. É elevado a menos lambda x. O lambda é 0,2, o x agora vale 5. Então, isso aqui vai dar e elevado a menos 1. É elevado a menos 1. É elevado a menos 1. Vamos anotar aqui a resposta. Na letra B, a gente vai ficar com e elevado a menos 1. E na letra C? Letra C, vamos lá. Letra C.
Eu quero a chance da variável aleatória assumir valores maiores ou iguais a 8. Então, vou ficar com E elevado a menos lambda x. O lambda é 0,2 e o x é 8. Então, isso aqui vai dar E elevado a menos 1,6. E elevado a menos 1,6. Vamos anotar essa resposta também. E elevado a menos 1,6. Certo. Agora, vou criar uma alternativa, uma letra D. Uma alternativa adicional. Quero calcular mais uma coisa agora. Agora eu quero calcular uma probabilidade condicional. É dado, é fornecido, é sabido que determinado aparelho já está funcionando há 5 anos. Então, tem um aparelho aqui que já está ligado, já está funcionando, tem 5 anos que ele está ligado. Qual é a chance de ele durar pelo menos mais 3 anos? Qual a chance de ele durar pelo menos mais 3 anos? Vamos traduzir isso aqui em termos matemáticos? Eu quero, no fundo, calcular a probabilidade da vida útil desse aparelho passar de 8 anos. Se eu quero que ele dure pelo menos mais 3 anos, ele já está com 5 anos na data de hoje. Já durou, hoje ele já durou 5 anos. Hoje ele completa 5 anos de vida útil. E ainda não estragou, dá para usar mais. E eu quero que ele dure pelo menos mais 3 anos. Então, quero que ele chegue pelo menos em 8. Então, qual é a chance dele chegar em 8 anos, dado que já durou 5? Sabendo que já durou 5. Dado que x é maior ou igual a 5. Ou seja, isso aqui é uma probabilidade condicional. Eu quero calcular a chance de irmos além de 8 anos, mas não pura e simplesmente essa chance isolada, já sabendo que ele durou 5 anos. Eu tenho uma informação nova para ser usada. Se vocês bem se lembram, a probabilidade condicional, a gente estudou lá no comecinho do curso, na parte de probabilidade. A chance do evento A, dado que o evento B ocorreu, ela é assim, ó. É a chance da intersecção dividida pela chance do evento B. Essa é a fórmula da probabilidade condicional. Então, no numerador vai ficar a intersecção. E no denominador fica o evento B. Então, no nosso caso, no numerador vai ficar qual que é a intersecção entre esses dois eventos aqui? X maior que 8 e x maior que 5. Então, aqui, ó, na primeira reta, eu vou pegar valores maiores do que 8. Na segunda reta, valores... Perdão. Na segunda reta, valores maiores do que 5. Quando eu fizer a intersecção entre essas duas retas, qual é o trechinho que atende simultaneamente as duas retas, que pertence simultaneamente às duas retas, que está simultaneamente na intersecção entre as duas retas? É esse trechinho aqui, ó, é o trechinho de cima. Ele pertence à reta de cima e também pertence à reta de baixo, está aqui, ó. Ele pertence à reta de cima e também pertence à reta de baixo. Portanto, em outras palavras, né, vamos colocar em português que fica mais fácil. Tenho dois eventos. Valores maiores que 8, valores maiores que 5. Eu quero atender esses dois eventos ao mesmo tempo. Eu quero que o número que eu vá pegar seja ao mesmo tempo maior que 8 e ao mesmo tempo maior que 5. Bom, se eu estou juntando tudo, no fundo é maior que 8. Certo? Na primeira linha eu quero os valores maiores que 8. E na segunda maior que 5. E deve atender as duas condições ao mesmo tempo. Bom, então só me serve número maior que 8. Por quê? Porque número maior que 5, por exemplo, ó, aqui está o 5, aqui está o 8. Por exemplo, o 5,5, 5,5. O 5,5, ele só atende a segunda condição, ele não atende a primeira.
Então, os números que estão entre 5 e 8 não nos atendem. Corta fora, corta fora, corta fora, corta fora. Porque eles não são maiores do que 8. Só vão nos atender os números que estão à direita do 8. Porque eles serão ao mesmo tempo maiores do que 5 e também maiores do que 8. Resumindo, a intersecção entre os dois eventos são os números maiores do que 8. Então, deixa eu limpar a tela. Então, a intersecção entre os dois eventos é simplesmente x maior que 8. X maior ou igual a 8. E no denominador eu vou colocar o evento B. Chance de x ser maior ou igual a 5. Ótimo. Vou passar para outra tela. Então, a gente está com essa fração aqui, ó. Probabilidade de x ser maior ou igual a 8, dividido pela chance de x ser maior ou igual a 5. Essas duas probabilidades a gente já calculou. A chance de ser maior ou igual a 8 está aqui, ó. É elevado a menos 1,6. É elevado a menos 1,6. E a probabilidade de ser maior ou igual a 5 também já calculamos. Está aqui, é elevado a menos 1. Maravilha. Agora, então, eu tenho uma divisão entre duas potências de mesma base. Como é que a gente faz esse cálculo? A gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar E, que multiplica menos 1,6 menos 1. Certo? Então, vai ficar E elevado a... Que multiplica, não. Voltando, né? Se eu não me engano, eu falei multiplica. Falei multiplica? Não me lembro. Para garantir, eu vou dizer novamente. É elevado a menos 1,6 menos 1. Elevado a. Se eu disse multiplica, eu disse errado. Mais uma vez, para não ter erro. É elevado a menos 1,6 menos 1. Esse menos 1, menos com menos dá mais. Então, vai ficar menos 1,6 mais 1. Que vai dar menos 1,6 mais 1 dá menos 0,6. Certo? Muito bem. Agora, olha que interessante. Esse resultado ao qual nós chegamos é elevado a menos 0,6. Ele já apareceu anteriormente, não já? Está aqui, ó. Apareceu lá na letra A. É justamente a chance de x x assumir valores a partir de 3. Isso aqui é justamente a chance de x assumir valores a partir de 3 maiores que 3, maiores ou iguais a 3. Então, vamos resumir tudo o que a gente fez num esqueminha, num gráfico. Aqui está o gráfico. O nosso equipamento já durou 5 anos. Isso aqui é dado. Eu quero calcular a chance dele chegar pelo menos até 8 anos. Ou seja, durar de 8 anos para trás. Então, eu quero calcular a chance dele durar pelo menos mais 3 anos. Ou seja, bater no mínimo até 8. Então, a chance dele durar pelo menos... estamos no ponto 5. O equipamento já durou 5 anos. E queremos calcular a chance de durar pelo menos mais 3 anos. E o tamanho dessa perna aqui, né, é 3 anos. Eu quero a chance desse equipamento fazer esse percurso aqui, sair do 5 e chegar pelo menos no 8. Eu quero que ele faça esse percurso. Ele já está no 5. Isso aqui já é dado, já é sabido que ele está no 5 e eu quero que ele dure pelo menos até chegar em 8. Que ele dure pelo menos mais 3 anos. Eu quero que ele faça essa perna em vermelho. Que ele faça essa perna em vermelho. E nós vimos que essa probabilidade, a gente acabou de calcular, deu E elevado a menos 0,6.
E, por coincidência, essa probabilidade é exatamente a mesma que se eu tivesse na origem e tivesse caminhando até 3. É a mesma. É elevado a menos 0,6. Isso aqui me sugere que o importante não é o ponto de partida, é o tamanho da pernada. Isso aqui me sugere que o importante não é o ponto de partida, mas é o tamanho da perna que eu vou dar, de quanto que eu vou andar. Entendeu? E é isso que quer dizer uma função sem memória. Se é dado que eu estou no ponto 5, o que passou, passou, não me interessa. A chance dele durar os próximos 3 anos é sempre a mesma. Não interessa se ele já durou 5 anos, se ele já durou 10 anos ou se ele já durou 20 anos. Nossa, esse equipamento aqui já durou 35 anos. Qual que é a chance dele durar mais 3? Exatamente essa chance. O que passou, esquece. Não tem importância. Apaga da memória. É isso que significa uma distribuição sem memória. Portanto, se o equipamento já durou 35 anos, a chance de durar mais 3 será de E elevado a menos 0,6. Se o equipamento já durou 350 anos, a chance de durar mais 3 será de E elevado a menos 0,6. Se o equipamento durou 5 anos, a chance de durar mais 3 é elevada a menos 0,6. É isso que significa distribuição sem memória. E para você comprovar que isso aqui sempre vai dar certo, basta você não fazer com números, mas deixar literal. Basta você fazer o seguinte: onde tem 3, você chama de A. Onde tem 5, você chama de B. Onde tem 8, você chama de C. Onde tinha lambda igual a 0,2, você deixa lambda mesmo. Repete todos os cálculos de forma literal e você verá que sempre vai bater. Sempre o que interessa é o tamanho da pernada. Sempre o que interessa é o tamanho da pernada. A, B e C de forma que A seja a pernada, né? A seja a pernada que eu estou dando. A é igual a B menos C, né? Só precisa desse detalhe aqui. A é igual a B menos C. A é o tamanho da pernada. B menos C não, C menos B. A é o tamanho da pernada. C menos B. É o tamanho do passo que eu estou dando. De 5 até chegar em 8, qual que é o passo? É 3. Então, o que importa é o tamanho da pernada, é o tamanho do passo. Vamos fazer isso rapidamente para você constatar que vai dar certo. Então, a probabilidade da variável aleatória assumir valores além do B é E elevado a menos lambda B. A probabilidade da nossa variável aleatória assumir valores além do ponto C é E elevado a menos lambda C. E a probabilidade condicional? A probabilidade dela ir além do C, dado que ela já foi além do B. Aqui está implícito, né? Aqui está implícito que primeiro vem A, depois vem B, depois vem C. C é maior do que B, está implícito. E A é o tamanho da pernada. Isso aqui é o tamanho da pernada, vale A. Isso aqui está implícito, tá bom? Então, probabilidade condicional, como é que fica? Em cima vai a chance da intersecção, probabilidade de x estar além do C. E embaixo vai estar a chance do evento B, probabilidade de x ir além de B. Só montar a fração agora, eu vou ficar com E elevado a menos lambda B, aliás, menos lambda C, dividido por E elevado a menos lambda B. Cair numa divisão de potências de mesma base. Divisão de potências de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. Mantém a base e subtrai os expoentes. Menos lambda C menos lambda B. Menos com menos dá mais.
Agora eu coloco o lambda em evidência. E dentro do parênteses, o menos lambda em evidência, né? E dentro do parênteses vai ficar C menos B. C menos B. C menos B é justamente o passo que eu estou dando, vale A. Vale A. Então, notem que o resultado final não depende exatamente nem de B e nem de C. Não depende de onde eu estou partindo e para onde eu estou chegando. Só depende do passo que eu estou dando. Não interessa se eu estou no 350 indo até o 353. Ou se eu estou no 1000 indo até o 1003. Ou se eu estou no 5 indo até o 8. O importante é que eu estou andando 3. O importante é o tamanho do passo. É isso que significa uma distribuição sem memória. Tudo bem? Então, pronto. Como é que isso aqui vai cair na sua prova? Acabei não separando nenhuma questão, mas isso aqui vai cair na sua prova da seguinte forma. Ele vai pedir a probabilidade condicional. Ele vai pedir a probabilidade condicional, ele vai pedir assim, ó, calcule a probabilidade de x maior ou igual a 8, dado que x maior ou igual a 5. Ele vai pedir isso aqui, a probabilidade condicional. E aí vai lá o aluno perder tempo, fazendo a intersecção e divide, não sei o quê. Não perde tempo, faz direto a diferença. Qual que é o tamanho do passo? De 5 para 8 é quanto? Ah, é 3. Então é só calcular a chance de x ser maior ou igual a 3. Em vez de perder tempo trabalhando a probabilidade condicional, você vai direto no tamanho do passo. Qual que é o tamanho do passo? De 8 para 5, o passo é 3. Então, você calcula direto a chance associada a 3. Beleza? Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!